capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 13. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura desses versículos. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém. Meus irmãos, nós vamos estudar sobre o juízo final, e nós vamos fazer isso em forma de perguntas. Então vamos à primeira pergunta. Após qual acontecimento sucederá o juízo final? Após qual acontecimento sucederá o juízo final? A Bíblia, ela não define claramente após qual acontecimento ocorrerá, para que aí então tenhamos o juízo final. Mas a Bíblia nos traz indícios que o acontecimento que antecederá o juízo final é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que os irmãos atentassem para o que nós temos aqui em 2 Pedro 3,7. Ele diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo
e destruição dos homens ímpios. No versículo de número 13, nós temos: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Veja que Pedro está dizendo aos seus leitores que estão questionando acerca da demora da vinda de Cristo. E ele, no versículo 4, coloca essa indagação: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro então vai trazer sobre a segunda vinda de Cristo, onde tudo isso que existe está sendo reservado para o dia do juízo, e que logo depois do dia do juízo nós teremos aquilo que Pedro traz no versículo 13: nós esperamos, segundo a sua promessa, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro trabalha essa ideia que, primeiro, acontecerá a segunda vinda de Cristo, logo após o juízo final. Mas não somente Pedro. Quando você analisa as Escrituras, você vai ver isso. Vamos lá em Mateus 13. Mateus, capítulo 13, versículos 40 ao 43. Mateus, capítulo 13, do versículo 40 ao 43. O Senhor Jesus vai explicar a parábola do joio. Nos diz: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja que o Senhor Jesus está explicando aos discípulos a parábola, trazendo exatamente essa ideia: eu virei, quando eu vier, eu vou mandar os anjos ajuntar a todos aqueles que praticaram coisas ilícitas, praticaram a iniquidade, serão lançados na fornalha acesa. Aqueles que foram justificados resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Então veja que a ideia aqui é exatamente essa: Cristo vem, e quando Cristo vem, acontece o juízo final. Mas vamos a outras passagens. Vamos em Mateus, capítulo 24, do versículo 45 ao versículo de número 51. Mateus, capítulo 24, versículo 45 ao 51. Diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espantar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigar-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja que nós temos no versículo de número 46: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier,
uma referência ao Senhor Jesus Cristo, que virá pela segunda vez. E quando Cristo vier, e você vai ver de forma implícita no texto, ocorrerá o julgamento daquele século, o que nós chamamos de juízo final. Outro texto que está aí em Mateus é no capítulo 25, do versículo 1 ao 13, que nós não vamos ler, que fala da parábola das 10 virgens, a chegada do noivo. Depois nós temos do versículo 14 ao 30 a parábola dos talentos. Agora veja aí os versículos 31 e 32 de Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. O que ele vai fazer? Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Veja que Cristo vem, o Filho do Homem, e quando ele vier, ele vai se assentar no trono. Para quê? Para julgar. Então, qual acontecimento ocorrerá antes do juízo final? A segunda vinda de Cristo. Assim que Cristo vier pela segunda vez, aí acontecerá o juízo final. Mas nós podemos ir lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e vamos ver o que Paulo vai nos dizer. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo de número 10. 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 10. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Veja que Paulo está trazendo aos irmãos uma informação importante. Quando você está atribulado, o que você quer? Alívio. Quando você está sentindo dor, o que você quer? Alívio da dor. E Paulo aqui está dizendo aos irmãos que eles são atribulados, mas eles terão alívio. Mas quando esse alívio acontecerá? Tomando Dorflex, Doril? Não. Ele deixa bem claro aqui para nós. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E aí quando Cristo vier, o que vai acontecer? O juízo final. Por isso que Paulo diz que aqueles que não conhecem a Deus, não obedecem ao Evangelho, sofrerão penalidade de eterna destruição. Mas e aos demais? Versículo 10, Paulo diz, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Então, qual acontecimento antecederá o juízo final? A segunda vinda de Cristo. O nosso último texto aqui é Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 12. Cristo vem, e aí Apocalipse 20, versículos 11 e 12, traz isso. Cristo vem e acontece o juízo final. Vi um grande trono branco
e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Cristo vem, se assenta no grande trono branco, e ele vai então ressuscitar a todos, e todos serão julgados. Aqui está o juízo final. Certamente você pode ter alguma pergunta, anote ela, que depois que eu terminar a terceira pergunta, aí ele vai dar pausa para você então fazer a sua pergunta. Então, a pergunta foi: após qual acontecimento sucederá o juízo final? Após a segunda vinda de Cristo Jesus. A segunda pergunta: qual será a duração do juízo final? Quanto tempo se estenderá o juízo final? Veja que o juízo final envolverá todas as pessoas, desde o nosso irmão Abel, que foi o primeiro a morrer, até aquele último que vai nascer antes da vinda de Cristo, que nós não sabemos quem será. Então, qual o tempo da duração do juízo final? É interessante porque a Escritura, quando vai falar da duração do juízo final, ela só utiliza um termo: dia. Aí nós vamos ver alguns versículos da palavra de Deus. Por exemplo, quando a Bíblia vai falar acerca do dia do juízo, aí nós temos Mateus, capítulo 10, versículo 15. Mateus 10, versículo de número 15. Mateus 10, 15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra, no qual? No dia do juízo, do que para aquela cidade. No mesmo livro de Mateus, capítulo 11, versículos 22 e 24. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Versículo 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Veja também, capítulo 12, versículo de número 36. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta aonde? No dia do juízo. Existem outros textos, depois vocês vão receber a cópia desse material, pode ficar tranquilo. Então, a Bíblia traz exatamente essa expressão: o dia do juízo. Não é o mês do juízo, o ano do juízo, o século do juízo, não. O dia do juízo. Mas também há outra expressão: naquele dia. E aí você tem Mateus, capítulo 7, versículo de número 22. Mateus 7, 22. Bem no início do versículo: muitos naquele dia. Essa é a expressão que nós temos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, quando ele diz: naquele dia. Isso você também vai encontrar na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8.
Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará quando? Naquele dia. Então você tem dia do juízo, tem a expressão naquele dia, mas também há uma outra expressão, aquele dia, para se referir ao juízo final. Onde está? Vamos voltar para Mateus. Mateus 26, versículo 29. Mateus 26, versículo 29. E digo-vos que, se vocês lembram, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Isso também vai aparecer em Lucas, capítulo 21, versículo de número 34. Lucas 21, versículo de número 34. Acautelai-vos, por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Qual a duração do juízo final? A Bíblia apresenta o dia do juízo, naquele dia, aquele dia. Mas aí vai trazer mais duas expressões. O dia da ira. O dia da ira. E nós temos Romanos, capítulo 2, versículo de número 5. É assim que Paulo descreve o dia do juízo para aqueles que vivem e que morrem sem Cristo. Romanos 2, versículo de número 5. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Isso você vai encontrar também em Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 17. Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esse é um dos termos mais fortes que nós temos para se referir ao juízo final, o dia da ira. A gente tem uma pequena noção do que seja a ira de Deus quando Cristo esteve pregado naquela cruz e o Pai estava satisfazendo a sua justiça e o Pai o desamparou temporariamente. E o filho, não suportando, gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Houve densas trevas em toda a terra. O dia do juízo será o dia da ira de Deus para aqueles que viveram ou que vivem sem crer em Cristo, sem aceitá-lo como Senhor e Salvador. Também há outros, Jó vai falar sobre isso, Sofonias vai falar sobre esse dia como o dia da ira. Mas também é apresentado como o dia do Senhor, não esse dia, primeiro dia da semana. O dia do juízo é chamado também nas Escrituras como o dia do Senhor. Vamos em Atos, capítulo 2. Atos 2. Versículo 20. Atos 2, 20.
o sol se converterá em trevas, é algo que nós não sabemos, né? Essa é uma experiência que vamos ter naquele dia. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. É assim que a Bíblia chama também, o dia do Senhor. Você vai ter isso também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. 1 Coríntios 5, onde Paulo vai orientar a igreja o que fazer com aquele rapaz que está tendo relação com a sua madrasta. E Paulo diz: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo quando? Ele diz: no dia do Senhor. Nós já lemos Pedro, também Pedro fala sobre isso. Tessalonicenses, Paulo na primeira carta chama o dia do juízo como o dia do Senhor. Percebam que a Bíblia não traz para nós uma expressão clara de qual período de duração do juízo. A Bíblia simplesmente diz: o dia do juízo, naquele dia, aquele dia, o dia da ira, o dia do Senhor. Mas veja, quando você lê o Salmo de número 90, versículo de número 4, você tem essas expressões aqui, muito interessantes. Salmo 90, versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Quando a gente lia 2 Pedro 3, vocês lembram? Pois para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos? Então, naquele dia, nós não estaremos presos a essa questão de horas, de dias, semanas, meses. Por quê? Quando Cristo vier, dá-se início àquilo que nós chamamos de eternidade. Deixa eu trazer um exemplo aqui simples. Quando você sai de férias, imagino que você não seja estressado nas férias como eu. Mas eu imagino que você seja bem tranquilo. Então você viajou de férias, e aí você foi dormir. Está de férias, então você vai dormir. Você vai estar preocupado que hora você terá que se levantar para tomar café? No meu caso, eu tenho que levantar cedo, é um hábito. Então eu acordo cedo procurando café. No seu caso, eu não sei o que acontece. Você pode acordar às 5 para as 10, 5 para as 11, 5 para o meio-dia. Você não está preocupado, porque você já mandou um comando para o seu cérebro. Qual foi o comando? Estou de férias. Você não está preocupado quando chegar a hora do almoço. Não, eu tenho que comer porque daqui a pouco eu tenho que voltar. Não. Já foi o comando. Estou de férias. Quando Cristo vier, isso acontecerá contigo. Cristo veio. Agora, acabou todo o meu sofrimento. Ele vai trazer alívio a todas as minhas angústias e tribulações. Não vou pensar que o juízo final seja algo demorado, mas uma coisa eu sei, é que o alívio de tudo aquilo que me causa dor, tristeza, angústia, acabou. Portanto, a Bíblia se limita apenas a nos dizer: o dia do juízo, naquele dia, aquele dia, o dia do Senhor, o dia da ira. Eu não sei quanto tempo durará, mas uma coisa eu sei: Cristo virá, e quando Ele vier, trará alívio a todo o meu sofrimento. É isso que a Bíblia vai nos mostrar. Terceira pergunta:
quem será o juiz? Quem será o juiz no juízo final? Algumas passagens bíblicas vão atribuir o juízo a Deus Pai. Algumas passagens bíblicas vão atribuir o juízo a Deus Pai. E vamos a essas passagens. Vamos em Romanos, capítulo 14, versículo de número 10. Romanos 14, versículo 10. Romanos, capítulo 14, versículo de número 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Segundo texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Segunda Tessalonicenses 1, versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Mas vocês podem também ir em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Pois ele, Cristo, quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Entregava-se a quem? Ao Pai. E o Pai há de julgar retamente. Porém, o que nós encontramos com mais ênfase na Escritura é que o juiz, no juízo final, seja Cristo. Há mais textos nos trazendo Cristo como o juiz, como aquele que vai julgar. E são interessantes as palavras do Dr. Herman Bavinck, quando ele diz: é mais apropriado Cristo ser o juiz, porque Cristo veio antes como Salvador. E como Salvador, ele sofreu em favor dos eleitos. Como Salvador, ele suportou a ira do Pai e pagou pelos pecados. Como Salvador, ele foi morto, ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e foi glorificado e está assentado à destra do Pai. Ninguém melhor para julgar senão o próprio Cristo. Por isso que João traz a nós na primeira epístola, no capítulo 2, Cristo como nosso advogado. Porque se você pecar, você tem advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Mas quando Cristo vier na sua glória, acompanhado dos anjos, ele não virá mais como Salvador apenas, ele virá como juiz de vivos e mortos. Por isso que até a vida dele tem essa grande oportunidade de se reconciliar com ele. Depois, naquele dia,
Não. Mas vamos aos textos que nos mostram Jesus como o juiz. Vamos no Evangelho de João, João capítulo 5, versículo de número 22. João capítulo 5, versículo de número 22. Veja o que é que Cristo nos diz. João capítulo 5, versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Ele confiou ao Filho todo julgamento. O irmão William, quando fazia aqui a liturgia, ele lia Atos 17, ele nos chamou para lermos juntos, os versículos finais, na segunda parte, e lá em Atos, capítulo 17, versículo de número 31, temos o apóstolo Paulo proferindo essas palavras aqui. Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio de quem? Ele diz, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Cristo Jesus será o juiz naquele dia. A ele caberá o juízo final. Mas aí nós vamos a mais um texto da Escritura. Vamos em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. 2 Timóteo 4. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Cristo será o juiz. Nas palavras do Dr. Herman Bavinck, que ele diz, agora, Cristo julgará todas as autoridades terrenas. Cristo levará à consumação sua obra salvadora para o seu povo. O juízo significará a subjugação total de todos os seus inimigos e a consumação do seu reino, após o que ele entregará o reino a Deus Pai. Então nós vimos nesta manhã 3 perguntas. Após qual acontecimento sucederá o juízo final? Segunda, qual será a duração do juízo final? Terceiro, quem será o juiz? Meus irmãos, essas são informações que estão nas Escrituras. Após qual acontecimento? Após a segunda vinda de Cristo. Qual será a duração do juízo final? Quando a Bíblia vai se referir ao juízo final, sempre vai utilizar a expressão dia. Não nos traz esclarecimento à duração, se serão 24 horas ou se será um período bem maior. Terceiro, quem será o juiz? O Senhor Jesus Cristo. Ele se assentará no trono e ele haverá de julgar todas as pessoas. Ele é o reto juiz. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia a nos ater mais e mais à sua palavra.